Muito bem, uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Fico aqui muito feliz por aproveitar essa oportunidade, esse momento, gerarmos uma interlocução. Quero agradecer aqui ao nosso grupo, especialmente dos psicanalistas adventistas, em função do fato de que essa data é reservada para as nossas ponderações acerca de temas relacionados ao contexto da psicanálise, que gentilmente foi cedido para que nós pudéssemos aqui externar também essa contribuição numa outra perspectiva que, creio eu, seja muito oportuna tanto para os psicanalistas de plantão, quanto aos demais psicólogos e pessoas interessadas no assunto. Me refiro aos psicólogos nas outras linhas de pensamento, abordagens, para que a gente possa junto aqui entrar numa culminância de reflexão, de pensamento, e entender um pouquinho essa temática que para nós é tão relevante, tão pertinente, e que está atrelada aí ao nosso cotidiano, à nossa realidade, e que implica cada um de nós, não é? Como psicanalistas, como psicólogos, como sonhadores, de modo geral, não é? E como religiosos também que somos, não é? Porque aqui nós estamos lidando com um grupo que envolve justamente essa demanda, né? Tanto como psicanalistas como neuropsicoteólogos, né? Cada um de nós aqui que entramos nessa abordagem. Quero agradecer a credibilidade externada. Nós estamos vendo aí que ambos os grupos, né, têm crescido satisfatoriamente, sinal de que realmente estamos desenvolvendo um trabalho que permite essa interlocução, e esse é o nosso objetivo. Agradecer também, né, os psicólogos em missão, né, que nos ajudam muito. Se não fosse esse grupo, não chegaríamos onde nós chegamos. Então, eles permitiram que nós pudéssemos usufruir da expansão, né, dentro desse contexto do grupo, para que nós também pudéssemos desenvolver aí o aspecto mais teórico da coisa, né, nesse sentido. Então, nossa gratidão a todos os participantes e que Deus nos abençoe. Mas, ressaltando aqui, especialmente, gratidão à nossa querida Sandra. É um presente que Deus nos outorga. E eu fico muito feliz, já falei com ela pessoalmente, falo aqui com muito carinho, com muito respeito à pessoa dela, mas como ela tem sido uma bênção para a minha vida, né, preenchendo aí compreensões nesse aspecto do aprendizado, né? Então, além do carinho e respeito que tenho por ela, pela sua visão acadêmica, pela maneira como transmite esse conhecimento. Né? Me lembro de um professor de física, uma área que eu tenho muito apreço também, mas no meu primeiro ano do ensino médio, o cara conhecia demais. O problema é que ele não sabia passar informação, conhecimento. Esse é o grande desafio, né? Para ser professor, você tem que ser didático, né? Então, ela tem essa característica, né, de, num contexto didático, trazer esse conhecimento para que nós possamos consolidá-lo, enraizá-lo. Então, minha gratidão, viu, minha querida, por nos ofertar esse momento tão precioso. Obrigada a você pelo carinho, pelo convite. É sempre muito bom estar, né, juntos. Obrigada a você por todo o carinho. Fico feliz, né? Todos nós aqui. Minha gratidão a você, eu seu tô querido. ouvindo Então, vocês sem bem muito. baixinho. Oi, Edilene. Será que é o meu som? Eu tô ouvindo vocês bem baixinho. Será que é o meu som? Pode ser. Agora eu vou falar um pouquinho mais alto, Edilene, e ainda está baixinho? Quando você aproximou da boca ficou melhor. Agora o pastor Elcio tá bem mais baixo ainda. Eu não sei como que o pessoal tá ouvindo. Tá. Eles estão Mas foi ouvindo boa a bem. sua contribuição. Então, eu vou falar mais alto um pouco para ver se conseguem me ouvir melhor. Ficou melhor, Edilene? Eu acho que... Já anda aí um pouquinho o som, né? Melhorou um pouquinho, isso. Eu vou pegar o fone também, acho que fica melhor para mim, tá? Você Vou está botar. conseguindo me ouvir bem, Sandra? Ajuda. Eu estou te ouvindo bem. Tá. Com fone ajuda. Maravilha. Então, eu vou aproveitar, já que a Edilene se manifestou aqui. Edilene, faça a oração para a gente, minha querida, para a gente dar pontapé inicial aqui para esse momento. Faço sim. Ótimo. Faço. Vamos fazer então? Ótimo. Querido Deus, agradecemos pela oportunidade da reunião, do encontro de hoje.
Um tema muito pertinente, muito, muito atual também. Nós necessitamos aprender e conhecer mais sobre a nossa mente, como funcionamos, e os sonhos, tanto os sonhos proféticos, que desejamos sempre aprender mais, saber a diferença entre os nossos sonhos, os sonhos que sonhamos, entre as diferenças que eles têm, mas a diferença dos sonhos que sonhamos no dia a dia, sonhos que passam pela nossa mente de coisas do passado, de questões atuais. Mas qual a diferença sobre esses sonhos com sonhos proféticos? Temos aqui duas pessoas muito especiais que estão preparadas para abordar o assunto, o pastor Elcio e a Sandra. Nós agradecemos por esse grupo, pela interação, por aprendermos juntos, por nós mais jovens aprendemos com eles que já estão mais tempo nessa jornada, nessa caminhada, e pela disposição deles estarem nos ajudando, nos ensinando, compartilhando conosco o aprendizado de muitos anos. Agradecemos pela sua companhia, agradecemos porque o Senhor nos ensina, nos guarda e está sempre conosco. Esteja com esse grupo em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, minha querida. Então, vamos lá, né? Sandra, eu quero que você fale um pouquinho mais assim sobre sua jornada, sua experiência acadêmica. Conte um pouquinho da sua história nesse sentido para que o nosso grupo aqui te conheça melhor. Joia. Ok, querido. Então, primeiro eu fiz a faculdade de pedagogia e em seguida eu fiz psicologia. A minha psicologia foi o meu curso no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, a psicanálise é muito forte. E ali mesmo eu já me apaixonei pela psicanálise, porque a psicanálise ela é uma forma de pensar. Quando a gente tem um raciocínio psicanalítico, você meio que é capturado durante o curso, né? E aí, nesse momento, eu já começo a me aprofundar um pouco mais na psicanálise. Mais tarde, eu me torno professora de psicologia no NASP de Engenheiro Coelho. E durante esse período, nós iniciamos, eu dava aula para o curso de publicidade, jornalismo, e ali, junto com a Celinha Grace e o Wagner Cantori, nós começamos o Vida e Saúde, e ali na TV Novo Tempo. A Teru era uma das nossas alunas do curso, né? Então eu fico ali no NASP por um período e mais tarde eu começo a estudar um pouco mais a neuropsicologia. Então aí eu acabo fazendo uma junção da psicologia, da psicanálise, da neuropsicologia. Algumas pessoas dizem que psicanálise e neuro não batem muito, mas eu vejo o oposto disso. Eu vejo uma conexão assim tremenda entre psicanálise e neuro. Então, nos últimos anos, é isso que a gente tem estudado, né? E no momento, estamos aí no doutorado, inclusive junto com o pastor Elcio, e estamos estudando a DL, né? Que é um material extremamente rico para a psicanálise. E no doutorado, eu acabei me aprofundando um pouco mais, estudando um pouco mais a respeito da questão do adulto que foi abusado sexualmente na infância. Então, no momento, eu tenho me aprofundado bastante nesses estudos. E com isso, eu acabei desenvolvendo um trabalho clínico online muito significativo em vários, que atinge assim, pessoas de vários locais do mundo, né? Eu tenho clientes no Japão, na França, Estados Unidos, Espanha. Alguns são brasileiros, outros falam português fluentemente. E exatamente nessa questão, em função do aprofundamento do estudo em relação ao adulto que foi abusado sexualmente na infância. No momento, é este trabalho que estamos fazendo. Né? Maravilha. E é interessante porque a maneira como a Sandra ela dialoga sobre essas questões
certamente trará aí grandes benefícios para outras interlocuções, outras entrevistas. Nós ficamos presos entre dois temas. Eu falei para ela, nós vamos trabalhar os dois. Aí eu joguei para ela a peteca, qual que ela trabalharia primeiro, né? E aí ela veio trazendo para nós esse assunto que para mim também é um banquete, né? Até porque Sim. a minha área de pesquisa, né, vai se desdobrar em cima disso, né? Perfeito, da E questão dos sonhos. de sonhos, né? E o Uhum. que é bacana, porque eu já tive a oportunidade de ouvi-la através do canal dela, né? Me fala o nome do seu canal, Sandra, lá no YouTube. Ah, do YouTube? É Sandra Barilli, com 2 L's, né? Neuropsicologizando. Sandra Barilli, Neuropsicologizando. Ali no canal do YouTube, a gente fala assim sobre muitos assuntos da psicologia e da psicanálise. Tenho o Instagram, que é Abuso Sexual 2020. Ali eu posto o material que eu jogo também no YouTube, a respeito, mais de forma mais específica, a respeito de abuso sexual. E tem o meu Instagram, que é Sandra Barilli, né? Sandra Psicol também, que aí eu posto questões também ligadas à psicologia. Então, nesse Você, momento, essa são mulher os 3 midiática. canais. Oi? Falando que essa mulher midiática, tá vendo? Agora, Muito bem, então. ultimamente, eu não tenho tido muito tempo para alimentar, né? Na medida do possível, a gente faz uma coisinha ou outra. Mas quero estar mais presente quando sair agora esse momento maior de estudo que estamos, né? É verdade. Uhum, Muito bem. Vamos, então, entrar dentro desse aspecto aí. Inclusive, falando uhum. nesse aspecto, ressaltando aqui que o nosso tema vai trabalhar e transitar em cima desse aspecto dos processos oníricos, né? Os sonhos do Isso. inconsciente, os sonhos proféticos, né? E esse período Uhum. agora, inclusive, Sandra, tem sido, assim, um momento em que as pessoas têm sonhado bastante, né? Nesse contexto, nesse cenário da pandemia. Eu Você já acredito que percebeu? sim. Eu acredito que sim. Porque em função do momento, é bem provável, pelo menos eu percebo isso nas pessoas que estou interagindo, uma conexão maior intrapessoal. Voltar-se para si. Eu tenho percebido as pessoas voltando para o próprio comportamento, para o autoconhecimento. Então, sempre que nós estivermos disponíveis, não para estar voltado para um objeto de trabalho, mas quando há um certo raciocínio, nós vamos ter mais condições de liberar questões inconscientes e, com isso, provavelmente, mais lembrança dos sonhos, né? Porque, na verdade, nós sempre sonhamos. A grande questão é se vamos lembrar ou não desses sonhos. Quando a repressão é muito grande, a tendência é não lembrar ou lembrar e rapidamente esquecer. Então, inclusive, aqui eu já aproveito para falar o seguinte: as pessoas que querem trabalhar o autoconhecimento, é bem interessante que, logo que acordar, anote o sonho, porque ao longo do dia corre o risco de esquecer, né? E esse esquecer não é simplesmente porque, eu tenho um problema de memória, então eu esqueço. Não. Esse esquecer, ele é meio que proposital por parte da mente. Por quê? Porque já manifestou questões inconscientes que escapam durante o sonho. A tendência é capturar e jogar novamente no inconsciente. É muito difícil nós lembrarmos dos sonhos dias depois, a não ser que seja algo assim extremamente marcante. Freud, ele anotava todos os sonhos, né? Inclusive, ele tem lembranças e anotações de sonhos, eu acho que desde os 8 anos de idade. E aí, em função disso, um autoconhecimento tremendo. Porque essa seria uma forma grande de autoconhecimento. Anotar e pensar a respeito do que sonhamos. Muito bom. Já Uhum. que você tratou desse aspecto inconsciente, é muito provável que tenhamos aqui alguns ouvintes, né, que não estão muito alinhados à psicanálise e talvez não compreendam bem essa ideia, né? Você poderia Perfeito. trabalhar um pouquinho essa questão dos sonhos atrelado Uhum. ao conceito de inconsciente? Como é que funciona esse mecanismo dentro da psicanálise?
e qual a relevância dos sonhos para a metapsicologia freudiana. Perfeito, perfeito. O sonho, ele tem uma relevância tremenda. Porque, veja, um dos objetivos principais do trabalho psicanalítico é exatamente este autoconhecimento, e para isso o indivíduo ele precisa se apropriar de boa parte daquilo que está no inconsciente. Meio que temos um certo objetivo de organizar o nosso inconsciente. Quanto mais carregado tiver o nosso inconsciente, quanto mais conflito, mais nós teremos problemas de comportamento. Mas vamos iniciar, então, tentando verificar o que é o inconsciente. Freud, ele vai falar da primeira tópica e da segunda tópica. Nessa falar da primeira tópica, há essa divisão de consciente, pré-consciente e inconsciente. O nosso consciente é uma parte bem pequena. Vamos pensar isso como espaços mentais, para ficar mais fácil de entender. Então, esse inconsciente, esse consciente é a menor parte. No consciente está tudo o que necessitamos para o dia a dia. Então, eu preciso saber o nome da minha vizinha, então ele está no meu consciente. Eu sei o que eu conversei hoje pela manhã com a minha irmã, está no meu consciente. Agora, veja, aquilo que for uma informação que eu não preciso dela, uma informação que é traumática, então a minha própria mente ela irá se encarregar de guardar isso na parte inconsciente. Então, nesse espaço inconsciente estão as informações que eu não preciso, como, por exemplo, alguma coisa que o telefone de um parente distante que você nunca conversa, você não precisa manter isso no seu consciente. Você vai manter o telefone de uma pessoa que você precisa de uma interação maior. Então, esse material que você não precisa, ele vai para o inconsciente. E tem um material do inconsciente também, que é o material reprimido, que de forma muito intencional, a mente vai guardar nesse inconsciente, que é o material voltado mais para as questões traumáticas. E aí tem uma barra entre um e o outro, que é o nosso pré-consciente, que é aquilo que eu preciso fazer um certo esforço para eu lembrar. Mas se eu me esforçar, eu me lembro. Agora, o meu inconsciente, mesmo que eu faça um grande esforço, eu não vou conseguir lembrar. Eu não consigo resgatar. E aí, tem uma questão interessante que, qual é o material que vai aparecer no sonho? É o material do inconsciente. Então, na verdade, o sonho, ele é composto de duas coisas. Freud vai nos falar. Ele vai se compor dos resquícios do dia, coisas que eu vi no dia, mais esse material que está lá embaixo no inconsciente. É uma soma dessas duas coisas. Por isso é que eu trago alguma coisa que eu vi durante o dia, mas não é simplesmente como eu vi durante o dia. Aquilo vem com uma profundidade muito maior que eu não compreendo, que é o material do inconsciente. E qual é o objetivo da minha mente em liberar parte deste inconsciente enquanto eu durmo? Tá, então a nossa mente ela vai pegar os resquícios do dia, um carro que passou e te chamou atenção, uma árvore que caiu numa tempestade, alguém que lhe disse alguma coisa, o que aconteceu durante o dia. Então, vai pegar esse material que aconteceu durante o seu dia, mais parte desse inconsciente e formar um enredo, formar uma história. E você agora monta aquela história na tua mente. Ok. Por que isso acontece? Porque parte desse material inconsciente se junta agora e te conta essa história. Aí é bastante interessante, porque na verdade é uma tentativa de uma elaboração deste material que está lá embaixo. É uma tentativa de organização deste inconsciente. Meio que ele se denuncia.
Ah, ok. Mas por que eu consigo tirar isso enquanto estou dormindo e não consigo esse conteúdo e não consigo enquanto eu estou acordada? Por quê? Porque aí tem uma outra questão ligada ao que a gente chama de segunda tópica, que é id, ego e superego. O nosso ego é a nossa consciência da existência. É o meu eu, é o meu ego. Agora, o meu id é a minha instância do prazer. Se eu quero fazer um pedido agora para a sorveteria e pedir nesse calor um sorvete de abacaxi, seria o meu id que está me impulsionando a isso. Mas se eu ouço uma voz interna e digo, Sandrinha, você já comeu mais açúcar do que deveria hoje, não vai encerrar o dia tomando sorvete, aí é o superego, perfeitamente. O superego é a nossa polícia interna. E é exatamente essa polícia interna, o superego, que mantém esse conteúdo traumático guardado no inconsciente. Mas quando eu durmo, a minha polícia interna vai relaxar. Ele relaxa. E aí, ele relaxando, o que acontece? Esse conteúdo consegue sair em partes, nunca em sua totalidade. Então, tem uma coisa bastante interessante que a gente precisa afirmar, então, nesse contexto. Sempre que eu tiver um sonho, este sonho, ele tem a ver com a minha pessoa, com as minhas preocupações, com os meus desejos, com o meu material inconsciente. Jamais com o material do outro. Portanto, quem sonha, sonha para si mesmo, não sonha para o outro. Ah, eu sonhei que fulano fez isso, fez aquilo, pensou isso, pensou aquilo. É o meu inconsciente que está esse material. O fulano, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Então, é uma boa parte para a gente entender como tudo isso começa a funcionar. Maravilha, maravilha. Quando a gente pensa nessa condição que você estabelece e apresenta, nós vemos aí a importância de compreendermos neste processo, né, onírico, a relevância do que sugere a interpretação dos sonhos. Né? Então, quando a gente fala de interpretar o sonho, o que é o interpretar os sonhos, Sandra, na psicanálise? Aí está uma coisa muito interessante. E vamos pensar aí na questão do sonho bíblico também, né? E o sonho para a psicanálise. Existem muitas vertentes que se pensa o que é o sonho. Mas aqui a gente está abordando o que é o sonho para a psicanálise. O que, obviamente, por ser psicanalista, eu vejo maior lógica. O que seria interpretar o sonho para a psicanálise? Bom, se Freud vai me falar que o meu sonho são resquícios do dia, mais o material que está no meu inconsciente, e que o meu material do meu inconsciente é conteúdo que eu não preciso para a minha sobrevivência, óbvio, eu preciso esquecer. Imagina eu lembrar de tudo desde que eu nasci. Eu ia ficar louca, né? Eu acho que ficaríamos malucos. Então, tem muito material que a gente precisa mesmo jogar lá no inconsciente. Mas, se o meu sonho ele vem com resquícios do dia, mais o material inconsciente, e eu preciso organizar o meu inconsciente para que eu tenha saúde psíquica, quanto mais desorganizado tiver o meu inconsciente, menos saúde psíquica eu tenho, menos assertiva eu sou, menos autoconhecimento eu tenho. Então, eu preciso me apropriar desse material para compreender o que se passa comigo, para me apropriar desse material que saiu do inconsciente para que eu possa elaborar o que ficou lá atrás. Entender e reorganizar esse inconsciente. E aí é muito interessante. Quanto maior o meu inconsciente organizado, mais saúde eu tenho, mais organização mental eu tenho. Então, eu me aproprio do sonho. E o sonho, então, ele é um material riquíssimo para o psicanalista. Muitos psicanalistas não dão tanta importância ao sonho, mas é um material extremamente rico
Porque aquilo que a pessoa não soube me expressar de forma direta e clara na fala, se ele me conta o sonho, eu consigo me apropriar um pouco melhor do que realmente está acontecendo. Então, esse interpretar é tentar compreender o que material é esse que o meu inconsciente está me passando. Mas aí, a gente tem umas questões aí importantes, porque nem sempre esse material ele vem de forma tão clara e tão óbvia, né? Às vezes, uma coisa está, na verdade, mostrando outra. Por quê? O superego, ele vai baixar a guarda enquanto eu durmo, mas ele não baixa a guarda 100%. Então, se eu tenho, como já me aconteceu, de ter uma criança na terapia, na época que eu atendia criança, e a minha pacientezinha, ela sempre era atormentada em seus sonhos pela professora, que era quase que um monstro que aparecia na vidinha dela. E a gente ia verificando esse sonho. Mesmo na terapia infantil, a gente pode trabalhar o sonho, viu? E aí, aquela professora horrível. Mas com o tempo, a gente percebe que havia aí uma troca. Na verdade, ela enxergava a mãe com aquela monstruosidade toda. O mal-estar estava todo relacionado à mãe, que era uma mulher extremamente exigente. Mas no sonho, com o mal-estar em relação à mãe, vinha com a professora. Por quê? Porque o superego baixou a guarda, mas não baixou 100%. Estava no inconsciente uma dor na relação com o outro. Mas na hora ele troca a mãe pela professora, porque era mais fácil aceitar que a professora seria uma pessoa muito exigente e não necessariamente a mãe. Então, nessa interpretação, a gente começa agora a ficar meio que de olho o que realmente significa. Então, quando eu vou atender um adulto e o adulto me conta um sonho, a reação que o psicanalista precisa ter, inclusive um conselho de Freud, é que primeiro você pergunte para a própria pessoa o que você acha que isso significa para você. O que seria, né, essa situação? Eu tive agora, muito recente, um cliente fantástico que ele tem um nível de inteligência muito alto e é incrível como muitas respostas do que precisamos vêm através dos sonhos. Então, ele sonha que ele estava em um lugar e ele precisa pegar um armário daquele lugar e atravessar um deserto com aquele armário nas costas. Mas vem duas pessoas e no deserto puxam o armário de volta, não permitindo que ele leve o armário pelo deserto. E aí, quando eu pergunto para ele mesmo me ajudar a entender aquele sonho, depois de algumas falas anteriores, ele percebe de uma forma muito clara. Ele havia dito em sessões anteriores que ele não queria herdar o comportamento do pai e do avô. E aí, ele mesmo já me diz, nossa, me parece que esse armário é exatamente o comportamento do meu pai e do meu avô. E os dois homens que me tomam o armário e não me permitem andar pelo deserto com o armário nas costas, seria meu pai e meu avô. Porque eles não querem que eu sofra tudo que eles sofreram, tudo que eles passaram, né? Então, o primeiro ponto é esse, a própria pessoa ela pode lhe ajudar. Agora, pode ser que a pessoa não consiga, que o superego esteja atuando e não permita que fique de forma tão clara. Aí Freud ele diz o seguinte, quando essa pessoa ela não consegue lhe ajudar a interpretar esse sonho, nós podemos ter uma ideia geral de que, quando se sonha com isso, geralmente está isso. Então, nós vamos usar mais ou menos em função do que aconteceu com a maioria para entender aquele sonho de forma mais específica. Porque, vamos dar aqui um exemplo, né? A pessoa sonha com alguém batendo nela com uma vara e ela está tomando uma surra e o corpo dói.
né? Então, isso dá para a gente entender de um modo geral que, geralmente, o falo, né, é representado em sonhos através de varas, por exemplo. Então, a gente já pode verificar que é possível que haja uma relação de um pai extremamente autoritário, que a fala daquele pai é muito opressora para aquele jovem, por exemplo. Então, existe uma certa lógica para nós irmos entendendo esse sonho. E aí sim, por que é interessante verificar isso? Porque aí nós vamos chegar naquilo que mais está no inconsciente, sendo o real mal-estar daquele indivíduo, que às vezes é a relação exatamente com o autoritarismo paterno, né? E no momento que a pessoa consegue expressar isso, consegue entender isso, essa carga automaticamente já diminui e já começa a se organizar. Então, esse interpretar é exatamente trazer para o mundo prático o que aquilo significa para a gente entender o que se passa. Porque o que está no inconsciente, para Freud, inicialmente, ele vai nos dizer que são os nossos desejos. Autores seguintes podem afirmar também que são os nossos medos, os nossos anseios. Dessa forma, a gente vai se apropriando do que está ali, realmente sendo os nossos medos e os nossos anseios e os nossos desejos. Então, isso seria a interpretação, né? Você mencionou sobre o desejo, Uhum. e já trazendo uma correlação com o aspecto do sonho profético, né? Uhum. Isso me faz lembrar de uma situação, ainda quando estava ali na minha busca pela minha costelinha, né? Uhum. Na ocasião, eu me interessei por uma jovem lá na universidade e assim, esse interesse tinha, obviamente, o desejo implicado, né? Então eu conversava com Deus e pedia que Deus me revelasse de algum modo, né, que aquela jovem a qual eu a pretendia tivesse autorização divina. Então eu tive um sonho. E no sonho eu vi essa jovem no alto de uma montanha. E eu estava ao pé da montanha, me imaginando escalando essa montanha. Eu subia, me cansava, e havia um momento que eu ficava me perguntando se valia a pena escalar a montanha, mas aí eu vi que no final o sucesso seria chegar no topo porque ela estava lá. Então eu acreditei que aquilo era uma revelação de Deus, que Deus tinha dito para mim através do sonho de que eu devia lutar pelo meu objetivo. E eu interpretei dessa maneira, que seria difícil, mas que Deus me daria a bênção de alcançar a promessa dele. Então, observe que, a partir dali, eu trouxe esse conteúdo do desejo e, de algum modo, eu provoquei uma autorização divina através do sonho, porque entendia que Deus poderia se comunicar através do sonho, me dizendo que era para lutar por aquele objetivo, né? E muitas pessoas elas fazem isso no cenário, no contexto religioso. Então, trabalha um pouquinho mais essa questão para a gente, Sandra. Perfeito, isso aí é muito, muito interessante. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando eu falei ainda há pouco sobre a criança que sonha com a professora, mas na verdade a mãe é que é a opressora, isso é um deslocamento muito comum de sonho, tá? Então pode haver esse deslocamento. Você coloca uma pessoa possível no lugar da pessoa impossível de ser encarada. Tá. Essa questão aí que você traz, pastor, é de extrema importância. Por quê? Porque o sonho, ele também traz os nossos desejos inconscientes. Então, quando a gente amarra isso de forma muito direta com questão espiritual, tudo aquilo que é o nosso desejo inconsciente e nós vamos sonhar, nós vamos correr o risco de achar que é uma ordem divina, que é Deus quem está mostrando para nós que assim é. Mas, na verdade, é o nosso desejo sendo manifesto, né? Aí você pergunta, então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Veja, eu disse que os nossos sonhos, eles sempre terão a ver conosco e nunca com o outro.
Por quê? Porque se trata do nosso material inconsciente. Ele se trata daquele material que está reprimido e geralmente está ligado aos nossos traumas e aos nossos desejos, né, de um modo geral, os nossos medos, os nossos anseios. Agora, quando se trata de uma questão divina, aí nós vamos ver uma diferença significativa. Quando eu sonho numa questão natural do ser humano, eu vou usar o meu material inconsciente naquele sonho. Agora, quando nós pensamos em questões bíblicas, se nós pegarmos aí sonhos interessantíssimos, né, da Bíblia, a estátua de Nabucodonosor, por exemplo, esse conteúdo do sonho dá para reparar que é um conteúdo completamente externo. Externo ao seu consciente, ao seu inconsciente e ao seu pré-consciente. Essa é a grande diferença. Então vamos pensar aqui que essa taça seja o meu cérebro, né? Então, se eu tenho um sonho, e dá para verificar isso na Bíblia, vem um material, um conteúdo completamente externo e se apropria aqui. Agora, se não é esse material externo, se é um material interno aqui, então esse material é do meu próprio inconsciente. Quando há o sonho da estátua, por exemplo, é um material externo que se apropria. E essa estátua, ela tem divisões, materiais diferentes, né? Cores diferentes. Então, é um conteúdo externo que traz e é oferecido enquanto aquela pessoa dorme. Eu realmente acredito que haja os sonhos enviados pelo Espírito Santo, mas são sonhos extremamente específicos. São sonhos de conteúdos muito externos. Mas sempre que, eu preciso arrumar uma namorada, e eu sonho com essa namorada, material interno. Não, de forma muito direta esse material interno. Agora, muitas vezes é usado no mundo do cristianismo a tentativa de justificativa das ações se utilizando da ideia de que foi Deus que mostrou através de sonhos. Mas basta a pessoa começar a lhe contar para você verificar que aquele conteúdo é um conteúdo de desejo profundo interno. E se é um conteúdo de profundo desejo interno, então esse material é teu, não tem a ver com questões divinas. E aí é muito interessante, porque o teu sonho em especial, você sonha que você precisa de uma garota para se casar, e no alto da montanha está a garota e você precisa escalar, né? É um sonho muito lógico do inconsciente, onde ele começa a traçar para você o trajeto que você precisa fazer na conquista de uma garota, né? O trabalho que você terá na conquista dessa garota. É uma coisa muito interna, muito sua, né? Agora, eu também gostaria de colocar aqui uma questão. Me incomoda muito as pessoas cristãs ficarem o tempo todo falando: eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, Deus falou isso, Deus me avisou que a fulana ia falar isso mesmo da minha pessoa. Me incomoda porque enquanto as pessoas acreditam que o Espírito Santo vive em meio a isso, a essa fofoca que vai contar, que vai acontecer com o outro, essa pessoa ela não está sendo educada para ler a Bíblia. Essa pessoa ela não está sendo educada para se espelhar nos personagens bíblicos, no sentido da própria ideia da vida, de maturidade, de compreensão espiritual. Se afasta, na verdade, se afasta das leituras bíblicas e começa a ter uma relação com Deus muito mística. E de muito sonhei que isso ia acontecer, então fala para fulano e bababá, bababá. Por quê? Porque se Deus começar a nos dar respostas do dia a dia,
corriqueiras o tempo todo, e de fofoca, e disso e daquilo, a gente se acostuma com isso e não vamos nos apropriar da Bíblia como um material riquíssimo, na verdade, de crescimento existencial. Não vamos conseguir ser umas pessoas melhores. Nós vamos viver com essa mediocridade do dia a dia. E eu não acredito que Deus participe dessa mediocridade do dia a dia. Eu acho que o plano de Deus para a vida de um cristão, ele é muito superior a isso. É o crescimento existencial. Um cristão, ele tem que ser melhor hoje do que ele foi ontem. Porque se ele não for melhor hoje do que ele foi ontem, então o cristianismo não faz sentido na vida dessa pessoa. Compreende? Amanhã eu preciso ser melhor do que eu estou sendo hoje. Este é o maior, o cristianismo, o maior objetivo do cristianismo enquanto estamos na Terra é exatamente o processo de santificação. Agora, crescer dói. Crescer não é fácil. Nós precisamos ler muito a Bíblia, precisamos meditar, precisamos ter humildade, precisamos ter autoobservação do nosso comportamento. Para isso, a gente duramente ir crescendo. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu vivo de fofoca, se eu vivo de diz-que-me-diz, se eu vivo de sonho que fulano sonhou, que cicrano sonhou, bababá, coisinha daqui, mexerico dali, e eu vivo no mesmo patamar e não consigo crescer como pessoa, então o cristianismo não está fazendo diferença. Então, eu acabo percebendo muita gente que vive nessa história, que sonha o tempo todo, tem respostas medíocres para coisas medíocres e não procura um crescimento maior. E eu não acredito que Deus participaria disso, compreende? Não acredito realmente. Então, aquele material que eu, Sandra, vou sonhar, eu preciso me apropriar dele, porque são questões muito minhas, que quanto mais eu compreender, mais autoconhecimento eu terei. Quanto maior o meu autoconhecimento, eu posso ter um crescimento existencial maior também. Porque aí eu compreendo por que eu estou agindo assim, o que estava me doendo, o que estava me afetando, quem eu preciso perdoar, eu preciso me perdoar, eu preciso entender. O sonho, ele me proporciona o conteúdo do qual eu preciso refletir. Mas, agora, se de repente eu tiver um sonho que não tem absolutamente nada a ver comigo, que claramente não está no meu inconsciente, e traz uma mensagem tão clara como a estátua do rei Nabucodonosor, então aí sim seria uma comunicação divina e com certeza absoluta Deus teria um propósito muito significativo em manifestar esse sonho. Sandra, me permite? Sim, querido. Que a Luz Cláudia está falando. E no caso de José, ele teve dois sonhos bem específicos. Embora sejam elementos da natureza, mas o pai acaba falando, né, que aí ele fala dos fechos, né, que se curvam diante dele, e ele fala também do sol e da lua e das estrelas. Isso. Você pode ampliar essa informação que você está dando, que eu estou achando bastante interessante, por favor? Sim, sim. O sonho de José é um sonho extremamente interessante. Ali tinha muita coisa para se cumprir na vida de José, né? E não só ele sonha, como ele expressa, e o que suscita a ira dos irmãos. Eu vejo o sonho de José. José tinha uma autoestima muito boa. Ele era um filho muito amado. Ele era o filho querido. José era muito bem tratado. E isso também causava esse mal-estar entre eles ali, né? Mas, particularmente, eu não creio que José tenha alimentado no coração dele o desejo de ser superior aos irmãos, nesse sentido de um dia reinar sobre os irmãos. Eu não acredito que ele tenha alimentado isso dentro dele. Ele amava os irmãos de forma muito clara,
biblicamente dá para perceber isso. E aí o sonho de José tem uma coisa muito interessante, porque ele vem dois enredos, duas histórias, e as duas histórias trazem o mesmo significado. E aí ele expressa. Eu fico realmente com a impressão que o sonho de José é um conteúdo externo que vem para a mente de José e ali se forma esse enredo. E nós temos outras histórias bíblicas em que, no caso, por exemplo, das vacas magras e das espigas de milho, também são dois enredos que indicam a mesma coisa, né? 7 anos, as vacas magras, as vacas gordas, as espigas ricas, né? E as espigas murchas. Então, o sonho de José, ele é interessante porque ele traz para nós duas histórias e as duas histórias indicam a mesma coisa. Particularmente, eu não acredito que na parte inconsciente de José havia um desejo futuro de um reinado sobre os irmãos, né? Muito, muito legal aí, Cláudio, a tua colocação. Eu vejo o sonho de José também como algo externo, que vem para a mente dele. De um modo geral, os sonhos bíblicos, nós vamos encontrar essa questão. Fala. É porque, assim, como eu tenho lidado muito com essa questão, não é? Você sabe que minha pesquisa ela está justamente voltada para o discurso, não é, do sonhador, né? Isso. Então, eu tenho observado agora mais efetivamente dentro da igreja muita gente que vai falar de sonhos relacionados à volta de Jesus. Muita gente. Elas dizem, eu sonhei com a volta de Jesus e tal, e a gente observa que isso está vinculado realmente ao cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário de cunho escatológico, né? Então, muitas pessoas em estado de angústia, às vezes se sentem em débito com Deus, e aí vai ver esse tipo de produção onírica, né? Agora, permita-me ressaltar aqui uma experiência que eu tive agora, que para mim foi muito marcante. Eu concordo em absoluto quanto à sua afirmação, de que hoje nós vivemos um cenário em que isso é trazido a partir da própria filosofia kantiana, que vai sendo impregnada no protestantismo e vai dando fundamentação ao pentecostalismo. Então, experiências extáticas, não é? Essas experiências do êxtase, porque na visão de Kant existe o numênico e o fenomênico, né? Então, o fenomênico não se conecta com o numênico. Aquilo que está na experiência da transcendência, que é o mundo ideal, ele não dialoga com o mundo da realidade, o mundo sensível. Então, Deus ele só vai se manifestar a partir de uma experiência emocional. Essa construção da experiência emocional, que vai sendo desenhada aí por Schleiermacher depois, no contexto da teologia, é que dá fundamentação para o pentecostalismo. E a revelação agora, ela vai perdendo, a revelação bíblica, ela vai perdendo, vai se distanciando daquilo que deve ser como autoridade máxima da revelação de Deus. Porque a experiência do êxtase, ela é maior do que a revelação. Isso me faz lembrar de uma situação, uma vez, que eu fui fazer um fechamento ali de apelo para uma irmã ser batizada, e eu perguntei para ela, irmã, existe alguma dúvida diante daquilo que foi ensinado para a senhora? O irmão pediu, ele já tinha dado estudo bíblico, e eu fui lá para fazer o apelo final. Com relação aos assuntos da Bíblia, eu falei assim, não, pastor, não tenho dúvida nenhuma. Então eu perguntei, o que falta para a senhora ser batizada? Eu preciso que Deus me revele. Eu ainda não conversei com a minha pastora ela tem revelações, e eu preciso da resposta de Deus nesse sentido. Eu disse, a Bíblia não basta para a senhora tomar a sua decisão? Não. Porque eu preciso da revelação, eu preciso de algo que está além da Bíblia. Foi a ideia que Aí você veja que se cria nesse contexto uma relação um tanto doentia, que é a dependência do outro, na verdade, não é a dependência de Deus, é a dependência do outro. E alguns seres humanos se colocam nessa condição de que o outro dependa dele, né? E aí, para a psicanálise, é um mundo a ser estudado esse perfil, né? A autoridade mística, né? A autoridade mística.
Agora, apesar dessa circunstância, dessa situação, eu particularmente sou muito biblista, né? Mas me aconteceu um evento que foi para mim muito marcante. Eu gostaria de dar esse testemunho para a gente trazer esse aspecto do profético, né, para o sonho, né? Eu apresentei um caso aqui meu da minha experiência que eu entendi que estava implicado o conteúdo do desejo ali, que era altamente analítico, né? Agora, essa outra situação, há um tempo atrás, me parece que há 2, 3 anos, minha avó estava passando por um momento muito difícil. Hoje já falecida, né? Mas na ocasião ela estava muito doente, com problemas respiratórios, e eu orava muito por ela. E numa situação, eu sonhei que eu estava dando estudos bíblicos e estudando sobre temas bíblicos numa casa. E ali, quando eu estudava no sonho, eu estava dando estudo bíblico, mas ao mesmo tempo também estava aprendendo algumas lições para fazer trabalho missionário. Quando, de repente, eu saí daquela casa, de uma pessoa conhecida, e eu fui para a casa da minha avó, porque alguém me chamou pedindo que eu fosse urgente para a casa da minha avó, porque minha avó estava morrendo. E lá, no estudo bíblico, eu ouvi o texto de João, capítulo 5. Né? E em João, capítulo 5, no verso 10, o texto vê assim, João 5, 10. E eu cheguei na casa da minha avó, doente, e lá me pediu que eu fizesse uma unção para minha avó, para que ela pudesse ser curada. Eu acordei naquele momento assim muito assustado com aquilo, né? E aí eu fui atrás do texto de João 5:10. Esse dia era um sábado de manhã. Eu ia para a igreja, como pastor, eu ia para a igreja. E quando eu fui abrir o texto, estava escrito assim, né? Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí eu entendi, eu liguei, assustado, eu liguei para o meu pai. Falei, pai, vou para a casa da minha avó. Antes de eu ir para a igreja, eu vou dar uma passada na casa da minha avó. Chamei minha mãe, falei, quero que vocês orem, terceiro. Eu já tive uma experiência assim, muito marcante com unção de enfermos. Né? Na verdade, 2 experiências muito marcantes. Então, eu fui para a casa da minha avó. Quando eu cheguei, minha avó era católica, muito católica. Né? No dia que eu fui fazer a unção dela, estava lá a baita da imagem da santinha dela lá, né? Mas muito zelosa, muito convicta. Né? Então, eu cheguei e conversei com a minha avó e falei com ela, vó, é o seguinte, eu tive esse sonho e eu estou sendo incomodado por Deus para vir aqui fazer a sua unção. E quando eu unjo, eu acredito que a unção é para cura e restauração. A senhora acredita que Deus tem um plano especial para a sua vida? E ali eu fiz um apelo. E pedi para ela se eu podia ungir a partir da informação do sonho que eu trouxe. E aí eu ungi a minha avó naquela ocasião. Dias depois, a minha avó foi recuperada. Aí o tempo passou, é claro que já estava bem idosa e veio a falecer. Né? Mas aquilo se tornou tão marcante para mim. Então, nesse momento, ali eu vi que realmente foi uma ação divina. Não é? Até então, por causa do versículo, né? O versículo foi o ponto fundamental. É claro que eu imagino que Deus se aproveitou daquele conteúdo que eu já tinha guardado de alguma maneira. Né? Mas ele foi muito marcante porque foi no sábado e falava de cura. Então, e o fato aconteceu. Não é? O evento realmente aconteceu, houve a restauração. Não é? Então, o que eu quero dizer aqui, aproveitando a deixa, tá, Sandra? É que existe, sim, há momentos em que Deus ele age através dessas ferramentas, mas elas não são fontes autoritativas. Elas estão subordinadas à revelação bíblica. E esse é o elemento primordial. Deus nunca vai nos dar um sonho que vai contradizer seus princípios. Perfeito. Perfeitamente. Então, é muito importante a gente entender isso. Entre o sonho que você julga ser de Deus e a revelação bíblica, fica com a revelação bíblica. A Bíblia é a palavra final. Perfeito, pastor, perfeito. Professor Cláudio, sobre a questão aí de José, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Não, era só ver essa ampliação sua, e eu achei muito
Muito fantástico essa questão dos conteúdos e do desejo do ego. Achei assim, eu nunca tinha ouvido essa dinâmica da explicação do sonho. Sim. Gostei bastante. Sim. A gente aqui, a gente não elimina de forma alguma a possibilidade de uma revelação, né, pastor? Assim como você acabou de colocar, pastor Elcio. Isso realmente pode acontecer, mas é necessário que haja um propósito muito único e que esteja muito de acordo com a Bíblia e que seja realmente que lhe traga algo bem externo, como, por exemplo, o versículo e o significado do versículo ali, né? E agora, precisamos tomar cuidado nessa relação, para que os nossos desejos não sejam interpretados como ordens divinas. Porque aí nós vamos entrar em grandes problemas, grandes confusões. Até porque os nossos desejos, nem sempre eles estão num espaço de ser o ideal para nós. Na maioria dos nossos desejos, nós devemos refletir sobre eles, né? E às vezes o superego faz um bom papel em nos regular um pouco mais, para que a gente seja mais assertivo. Essa é a questão. A gente observa assim, no cotidiano da gente. Sim, querida, pode falar. Pode falar. Bem, sobre a questão, queria perguntar sobre a questão da moça que quis saber uma revelação da pastora ou um sonho, alguma resposta de Deus. Seria também o caso de ela querer se ausentar da responsabilidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha? De falar assim, eu não vou decidir me batizar, pastor, eu preciso que outra pessoa decida por mim. Seria isso? Aí entra aí essa questão. É bem interessante o que você levanta aí, Edilene. É exatamente isso. Às vezes ela não queria se batizar e é uma forma, né, de colocar outra pessoa como responsável pela ação dela. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas verdadeiramente dependentes de outros seres humanos. Cria-se um vínculo e existe esse perfil dominador que faz questão absoluta de fazer com que as pessoas se tornem dependentes deles. E aí há uma manipulação e verdadeiramente as pessoas elas se tornam dependentes desses líderes, né? E muitas igrejas trabalham com esse tipo de liderança, em que a ordem está no pastor, está na pastora, está naquela imagem maior e não necessariamente em Deus, né? E o que a Bíblia nos diz? Maldito o homem que confia no homem. A nossa relação realmente é direta com Deus. Uma outra questão que eu queria que você comentasse um pouquinho é sobre a questão também da responsabilidade direcionada a Deus, de algo que eu posso decidir, né? Não só uma pessoa humana, mas também a Deus. Tipo, eu vou orar, eu vou ver o que Deus acha disso. Eu quero me mudar para fora do Brasil. Ou então eu quero ter filho, eu quero casar, e deixa eu ver o que Deus vai falar para eu fazer. Então, assim, aí depois que acontece alguma coisa, fala, mas eu orei e tudo mais, e Deus respondeu. Então, eu tenho dúvidas a respeito de as pessoas falarem isso, às vezes não parece que é bem Deus, parece que a pessoa, ela jogou essa responsabilidade para Deus, mas ela não tem toda uma análise dizendo que realmente Deus falou para fazer assim. No fundo, ela não quis decidir e ela deixou as coisas acontecerem. Será que faz sentido o que eu estou falando? Faz muito sentido o que você está falando. Igual, né? Sandra, me permite? Sim. O caso, por exemplo, geralmente quando chega, a Sandra mencionou, isso aí acontece na igreja adventista também, viu, Sandra? O membro, ele também se avora numa certa... Não é comum, mas acontece. O nosso povo é mais esclarecido sobre essa questão, mas se avora no entendimento do pastor e na dependência do pastor para tomar decisões. O pastor, como um bom conselheiro, ele tem que ser... Ele não pode ser diretivo. Ele tem que dar autonomia para o aconselhado
a tomar a sua decisão, né? Então, mas em se tratando desse aspecto aí que a Edilene mencionou, acontece muito com relação a julgo desigual, Edilene. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, pastor, eu orei para Deus e falei com Deus, e, pastor, Deus me mostrou no sonho que ele é o homem, ela é a mulher que eu preciso me relacionar para casar. E eu simplesmente digo, mas a Bíblia já não te disse, já não te deu resposta? Como é que Deus vai entrar em contradição no seu sonho? Uhum. Porque se ele já disse, ele não pode contradizer o que disse. Uhum. Não é? Então, a gente procura chancelar a autorização divina se utilizando da argumentação do sonho para fazer a defesa do seu desejo diante do líder, para chancelar, porque Deus me autorizou. Eu tive uma revelação, ela é minha, ou seja, uma experiência que nós vamos chamar de anedótica, né? E essa experiência ela não pode ser questionada. Então, esse é um perigo muito grande. Não é? É muito grande de a pessoa achar que o sonho ele é maior fonte de revelação do que aquilo que já foi posto e está dado a nós, que é as Sagradas Escrituras. Então, a gente tem que ter muita cautela respeito a esse aspecto, né? Pastor Elcio, me permite? Sandra, me permite? Sim. Claro que... Duas coisas. Primeiramente, sobre a situação de uma moça que eu fui batizar, eu não vi dependência, eu vi assim, uma postura ética. Ela falou assim, pastor, eu tenho algumas responsabilidades na igreja, na qual eu frequento, e eu não quero me batizar agora, porque eu acho muito desonroso da minha parte eu simplesmente largar as crianças a qual eu tomo conta. Então, assim, aquela atitude para mim foi tão linda, mas tão linda, que eu me senti constrangido em insistir para que ela batizasse. Então, eu achei assim, eu não vi uma dependência, mas vi uma postura ética cristã muito grande. E vejo que algumas pessoas ou se esquivam ou trabalham a questão da ética. Agora, um pequeno detalhe que eu percebi, aqui no Brasil, principalmente em algumas regiões, as pessoas elas são carentes, literalmente, de um guia por falta de um desenvolvimento intelectual mais necessário. Perfeito. Concordo plenamente com o pastor Elcio, porque também ajo assim, eu tento ao máximo possível conduzir as pessoas para que elas tomem as decisões delas. Mas vejo, por outro lado, uma certa falta de capacidade intelectual na qual repousa sobre nós, pastores, e com certeza sobre vocês, psicólogos, muitas situações onde as pessoas elas não conseguem alcançar um nível necessário de satisfação por uma decisão. Perfeito. E aí eu gostaria que a Sandra e o pastor Elcio ficassem no paredão e me ajudassem nesse aspecto. Veja, pastor, aí tem uma questão interessante. Sempre que nós direcionarmos alguém, esse material do qual eu direciono é um material meu. A Sandra daria conta dessa carga dessa forma, mas aquele que recebe o conselho, ele não daria. Então, o conselho direto, ele é extremamente problemático, porque ele vai sair da minha mente, do meu potencial de reação, não do potencial de reação do outro. Então, muitas vezes, frustra mais ainda o outro, porque na hora que o fato acontecer, ele não tem material interno para essa reação. Então, uma coisa que nós podemos fazer, diante de perguntas de pessoas dependentes, é uma tentativa de provocar autoconhecimento. Ok, você está me perguntando o que fazer nessa situação. O que você pensou em fazer? Vamos enumerar aqui algumas possibilidades. Então, meio que eu preciso arrancar da própria pessoa o que ela conseguiria fazer. Porque aí não está no momento, não é uma situação de se fazer o ideal, mas se fazer o que é possível, o que ela consegue fazer.
Então, eu preciso arrancar dela. Em uma situação como essa, você está me perguntando o que fazer. Mas o que você faria? Tentar arrancar dela mesma. Porque se esse material não vir da própria pessoa, na hora da ação, ela ficará travada, né? Perdida, tá certo. Perdida, exatamente. Então, eu preciso arrancar dela. Então, quando ela me responde, poderia ser feito isso. Eu posso responder, bingo, é uma boa saída. Você acha que você consegue fazer isso? Sim, isso eu acho que eu consigo fazer. Então, talvez isso seja o ideal. Mas aí você pode pensar, puxa vida, não poderia ser isso, deveria ser fazer melhor que isso. Mas é você, pastor, você, terapeuta, que faria melhor que isso. Mas você não vai estar lá na hora da ação, né? Então a gente precisa tentar trabalhar com o recurso mental que o outro possui. Mas aí entra uma outra questão que você trouxe, pastor, que eu acho fantástico. Quando você diz a respeito dessa condição das pessoas de depender do outro, desse pouco desenvolvimento. A Igreja Adventista, de um modo geral, ela investe muito nessa questão do desenvolvimento, como a mente funciona, como o ser humano funciona. Mas, no fundo, eu acho que ainda é pouco. Porque se nós nos conseguíssemos estudar mais a Bíblia e compreender mais o comportamento bíblico, se nós conseguíssemos mais autoconhecimento, saber como eu, Sandra, funciono, se eu conseguisse estudar mais a mente, saber como a mente funciona, isso haveria verdadeiramente um enriquecimento tremendo da população, onde nós poderíamos até passar pelo mesmo problema, mas estaria sempre numa esfera crescente, num patamar cada vez maior, de compreensão, de perdão, de compreensão do comportamento do outro. Quando eu compreendo o comportamento do outro, eu julgo menos, porque eu começo a entender como as coisas funcionam. Se eu perdoo o outro, se eu consigo me perdoar, se eu presto mais atenção onde eu posso melhorar e menos no erro do outro, isso seria extremamente enriquecedor para todos nós, né? Então, eu vejo isso realmente como saída. A intelectualização, a compreensão, o estudo, a humildade, e não ficar de forma tão superficial, né? Vou perguntar para a minha pastora o que eu vou fazer, né? Muito bem. Sandra, acho que já dá para a gente trabalhar aqui já as considerações finais, né? Isso. Já era para a gente ter terminado, porque a outra reunião nossa já começou, tu sabe, né? Do doutorado. Boa noite. Só um rapidinho aqui, tá bom? Ellen falando. Ei, Sandrinha, beijo. Acho que Zelinha também tá aí, pastores, beijão. Hoje eu consegui entrar. É fantástico, né? Essa temática, né? Fantástica, né? Discursivo de vocês. E eu acho que a nossa instituição, né? Enquanto igreja, como a Sandra falou, tem falado bastante, mas ainda é pouco, né? Mas devagar a gente vai chegando, né? E tendo mais espaços de fala, eu acho, e de escuta, né? Nessa instituição. E isso é excelente ter pastores aqui no meio desse, né? Desse universo de estudos e de ampliando mais essas possibilidades de levar até o membro e a instituição. Em relação a essa questão da cognição, né? Essa questão do autoconhecimento. E eu costumo dizer que o fácil não é fácil de ser feito, né? O simples, que é você se conhecer, perdoar, amar, né? Isso tudo não é fácil de fazer. É mais complicado ainda, a mente isso. Mas se a gente se permitir conhecer e buscar esse conhecimento, faz toda a diferença, né? Ter essa atitude. Só deixando meu abraço aí para vocês e parabéns aí pela discussão. Beijo, linda. Beijo, Zelinha. Você está aqui também, né? Beijo, estou aqui só aprendendo com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Joia. Zelinha é uma aspirante a psicanalista, viu, gente?
É um sonho. Linda. Nossa gratidão a vocês também, meninas. Deus abençoe vocês. Obrigado, Ellen, pelas palavras, né? Ellen é linda. Deus nos abençoe nessa empreitada, não é? Nosso objetivo aqui realmente é fazer esse diálogo, esse namoro acontecer entre psicologia e teologia, porque uma tem grandes contribuições a ofertar à outra, né? Então, por muito tempo houve um divórcio e a gente precisa romper para trazer de novo esse casamento dentro daquilo que nós consideramos como fundamental para a nossa existência, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Então, quero aqui externar gratidão a todos que se marcaram presentes. Eu vou estar postando lá no YouTube, tá? Essa gravação depois, mas também vou passar para vocês lá no grupo do Telegram, né? Quem quiser visualizar. Quero mais uma vez aqui agradecer a minha amiga Sandra, viu, Sandra? Esse é o primeiro dos nossos encontros, mas teremos outras oportunidades. Ela já está com outra temática aí maravilhosa, já estou ansioso para convidá-la novamente para trabalharmos esse assunto, né? Que já permeia aí a neurociência, né, Sandra? Isso. Então vai ser muito bom também, acredito que vai nos fazer crescer muito. Já convidei alguns outros amigos que vão participar conosco. Se você que está aqui, tem interesse de apresentar uma proposta, me aciona lá no privado. A gente vai conversar direitinho, porque aqui o objetivo é o diálogo. Fomentar aí toda essa trama para que nós possamos sair daqui mais esclarecidos e mais abençoados, de modo que possamos servir melhor a nossa igreja, os nossos pacientes e podermos, antes de tudo, ter a certeza de que Deus está nos usando como instrumento nas mãos dele para ajudar essas pessoas que precisam tanto de orientação, mas dentro daquilo que Deus espera de nós, sem ferir seu livre-arbítrio, sua livre escolha, sua capacidade de tomar decisões, não é? Então, meu muito obrigado a vocês e vou deixar aqui a Sandra que também faça aí seus comentários finais, né? Joia. Queridos, é sempre muito bom. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Sempre legal a gente poder trocar ideias e tal. Na verdade, assim, se a gente estender o tempo muito, fica cansativo. Mas a gente sempre encerra pensando que a gente poderia conversar um pouquinho mais, né? Ouvir o que vocês têm a dizer, muitos aí estão caladinhos e eu gostaria de ouvir a todos um pouquinho. Mas se nós fizermos a reunião mais vezes, nós vamos tendo a oportunidade, né, de ouvir um, outro e trocando ideia, porque o tempo todo nós temos muito o que aprender. Quanto mais a gente aprender, mais autoconhecimento e melhor seres humanos nós seremos, alcançando aí esse objetivo do cristianismo, que é sermos pessoas melhores, até a volta de Cristo, para sermos perfeitos, né? Beijo, muito bom estar com vocês. Sandra, então, por favor, faça a oração final para a gente encerrar esse momento. Ok. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui para conversarmos, para entendermos. A nossa mente, o nosso cérebro é algo lindo, fantástico. E nós sabemos que o Senhor nos fez com um carinho absurdo, com uma perfeição absurda. E nós não queremos viver como leigos, como pessoas que nem sabemos valorizar esse grande presente que o Senhor nos deu, que é o nosso cérebro. Então, Senhor, nós queremos te pedir sabedoria, a sabedoria vinda de Ti, para que possamos ser pessoas melhores, compreender melhor, fazer o bem, ajudar ao próximo. Nós queremos isso, Senhor. Te pedimos a Tua presença em nossas vidas e que a gente possa crescer cada dia, compreender cada dia e ser semelhante a Ti. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um ósculo santo para todos vocês. Que Deus os guarde, os proteja e conta conosco. Estaremos lá postando no canal do Neuropsicoteologia essa nossa gravação e em breve teremos aí mais uma palestra da nossa querida Sandra, tratando aí de um outro tema que nós vamos apresentar posteriormente. Mas minha gratidão a todos vocês que estão acreditando no projeto e que, pela graça de Deus, todos nós juntos vamos crescer a partir dessa proposta. Então, fiquem com Jesus, que Deus guarde vocês. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso.
Amém. Boa noite. Beijos Boa a noite. todos. Obrigada. Beijo. Obrigada.